O site da loja Renner foi vítima de um ataque do tipo sequestro de dados, conhecido como ransomware. Em decorrência disso, vários servidores, serviços, site, bancos de dados estão totalmente offline, totalmente fora do ar. A gente vai falar um pouco sobre esse tipo de ataque cibernético no vídeo de hoje e falaremos quais as consequências que uma empresa pode ter em decorrência de um ataque desse tipo. O bem mais valoroso para qualquer empresa nos dias atuais são os dados que ela tem e que compõem todo o leque de informação que está sob o domínio daquela empresa. Sabendo disso, uma das práticas hackers que está mais difundida ultimamente é o sequestro de dados, conhecido como ransomware. Diferente de um sequestro no mundo real, no mundo virtual, o sequestro de dados consiste basicamente em criptografar o acesso a determinados arquivos ou pastas de uma empresa e requerer um pagamento de um resgate para que aqueles dados possam ser descriptografados ou desencriptados. E as lojas Renner sofreram um ataque deste tipo no último dia 19 de agosto agora. E isso fez com que todo o site da Renner, aplicativo, bancos de dados, sistemas de uma forma geral, ficassem offline, totalmente fora do ar. Criminosos cibernéticos podem chegar a cobrar até 5 bilhões para fazer a liberação dos dados que foram sequestrados, que foram encriptados. De acordo com o site que está acompanhando bem de perto este assunto, os criminosos digitais eles não têm um interesse além do monetário, ou seja, o interesse desses hackers que fizeram a encriptação dos dados é unicamente receber um valor em troca da descriptografia de todos os arquivos do sistema da Renner. Neste caso especificamente, os criminosos não têm interesses nos dados em si, mas sim em receber um valor pelo resgate dos dados que foram criptografados. Ou seja, se a Renner quiser ter acesso aos seus próprios dados, vão precisar pagar um valor para esses criminosos digitais. Especialistas da área informam que pagar um sequestro de dados não é a alternativa mais viável. Porém, cá entre nós, pensa aí, a Renner deve estar desesperada, querendo ter acesso aos seus dados. Então, não acharia estranho se eles cedessem a essa pressão dos hackers e acabassem pagando o valor que é pedido pelo resgate dos dados. Geralmente, operações desse gênero fazem transações de pagamentos por meio de criptomoedas, já que criptomoedas não possuem uma forma de rastreio. Você até consegue rastrear o caminho de ida, mas não consegue rastrear o caminho de volta, o que torna a operação para esses criminosos digitais algo bastante útil, uma vez que eles vão poder receber o dinheiro sem correr o risco de serem descobertos. De acordo com especialistas da área, o malware que infectou e criptografou todas as pastas e arquivos dos sistemas Renner foi o Defry 777, que são linhas de código de programação para servidores Linux, plataforma Linux, que fazem justamente este processo de criptografar determinados arquivos e pastas. E o que nós, de computação, podemos abstrair de informação e conhecimento quanto a isso? Primeiro, a gente tem que entender que todo e qualquer sistema está passivo de ser invadido. Porém, cabe ao pessoal de TI, infraestrutura, programação de sistemas, prover sistemas confiáveis o suficiente para poder detectar tentativas de acesso, tentativas de invasão aos sistemas. Isso engloba N áreas. Por exemplo, na área de infra, é necessário que o operador, que o técnico responsável, que o analista responsável tenha muito bem compreendido a importância de um IPS, de um IDS, de um firewall, de políticas de segurança, de políticas para os funcionários da empresa para não abrir arquivos que podem ser suspeitos, não conectar dispositivos como pendrives, SSDs que não sejam
previamente analisados pela equipe responsável, não sair abrindo e-mails de qualquer remetente, enfim, um leque de políticas que cada empresa deve passar aos funcionários e fazer com que eles cumpram. Caso contrário, o próprio funcionário, sem a intenção, pode abrir uma brecha enorme dentro do sistema e fazer com que algo deste gênero, algo deste porte aconteça. Desta maneira, profissionais de computação devem formar um time que seja capaz de bater de frente com ameaças deste gênero. Então, não é apenas a equipe de infraestrutura que precisa tomar conta do ambiente de redes, mas também a equipe de programação, desenvolvendo softwares confiáveis, algoritmos blindados, muito teste. Fica até um aviso aí para os testers de programação. O trabalho de vocês é crucial para que os algoritmos possam passar por todas as possibilidades imagináveis. E o que dá para a gente perceber a partir dessa experiência que a Renner teve, que não importa o tamanho da empresa, não importa a sua magnitude, seu parque tecnológico, sempre haverá uma brecha aberta. E para cada brecha aberta vai existir um grupo de hackers preparados para tentar uma invasão. Neste caso, especificamente, os hackers não vão utilizar os dados que foram encriptados. O interesse deles é apenas financeiro. Logo, o único prejudicado, a única prejudicada seria a própria loja Renner. Mas imagine uma situação em que o sequestro de dados tem como foco, como objetivo, os dados dos clientes de uma empresa. Quantos clientes a Renner não tem? Quantas informações sigilosas a Renner não detém em seus bancos de dados? Esses 5 bilhões que estão sendo cobrados para que os hackers possam desencriptar as pastas e liberar o acesso aos arquivos da Renner ainda é um valor baixo se fosse comparado ao valor que poderia ser cobrado para devolver ou não utilizar dados de clientes. Então, profissional de computação, fica ligado. Se você é da área de computação, se você é da área de programação, infra, sistemas, não importa. A segurança dos dados de uma empresa depende basicamente de você. Você é o carro-chefe da proteção de dados. Os outros setores são apenas suporte que vão fazer valer as regras determinadas por você, profissional de computação. Não são apenas grandes empresas que sofrem estes tipos de ataques. Concorda comigo que no seu computador podem existir arquivos que para você têm uma importância inestimável e que se você perder o acesso a esses arquivos vai ser algo realmente catastrófico para você? Pois é, os hackers, sabendo disso, podem também fazer ataque do tipo sequestro de dados ou ransomware no seu próprio computador, no seu computador pessoal. Mas como você não é uma empresa, você é uma pessoa física, então a única pessoa responsável por manter a segurança do seu computador, evitando ataques do tipo ransomware, é você. Não abra e-mails de destinatários que você não conhece e, se abrir, não baixe nenhum tipo de anexo. Não saia plugando pendrive, cartão de memória, SSD no seu computador sem que você conheça a origem. Tenha um antivírus instalado e atualizado dentro do seu computador. Cuidado com sites que você navega. Cuidado com links de download que você faz. Cuidado com arquivos que você baixa da internet para poder não comprar um programa licenciado. Você, pessoa física, é o único responsável pela segurança dos seus dados para evitar ataques do tipo sequestro de dados, como aconteceu com as lojas Renner. Vale dizer que até o momento deste vídeo, os dados ainda não foram recuperados pela Renner. Então fica aí a dica para todos os profissionais de computação. Tomem este exemplo do ataque ransomware da Renner como um ponto de partida para que vocês enxerguem a necessidade de segurança da informação. A segurança da informação não é um luxo, a segurança da informação é algo necessário. Empresas que não têm uma equipe de segurança de informação, de gestão de TI, estão propensas a sofrer ataques do tipo ransomware ou até outros tipos, como aconteceu com as lojas Renner. E para você que é profissional de computação, fica a dica. Especialize-se na área de segurança da informação especificamente, porque esse tipo de ataque, para a gente que é da computação,
acaba abrindo um leque enorme de possibilidades, de vagas e de oportunidades de emprego para quem seja profissional de segurança de informação. Inclusive, vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para um curso de pós-graduação na área de segurança da informação. É um curso top, compensa muito você dar uma verificada. Este vídeo foi curtinho, o objetivo era só apresentar este caso da Renner, falando a respeito deste ataque de sequestro de dados ocorrido no último dia 19. Se você gostou deste conteúdo, aproveita, clique em curtir, não se esquece, se inscreve aqui no canal ativando o sininho e deixa um comentário falando o que você acha desse tipo de ataque, se a empresa deve realmente pagar este resgate, se a empresa deve montar a sua equipe de computação para tentar desencriptar os dados. Comenta aqui o que você acha. Deixa a sua opinião, vai ser um prazer ler todos os comentários e responder um a um. Bom, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, mas a gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.